Pela graça de Deus, sou aquilo que sou. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Leigo na igreja, membro do corpo de Cristo Jesus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo. Teu reino, Jesus Cristo, queremos propagar, seguindo teu exemplo, o mundo transformar. Olá, amigos e amigas que nos acompanham pelos canais das redes sociais da SEBS. Nossa catequese vai chegando ao fim. Esse é o nosso último encontro sobre o documento 105, e ele vai chegando na parte gostosa, onde vai falar das ações, onde os leigos realmente estão inseridos, né? Quais são os locais. No capítulo 3, que nós estamos estudando, ele vem falar da ação transformadora dos leigos na igreja e na sociedade. Então, essa sociedade, onde que os leigos estão incluídos, onde que são os espaços de participação, quais são os campos que os leigos devem atuar. No último encontro, a gente falou da espiritualidade encarnada, da formação do laicato, também falamos dos areópagos, né, da família, políticas públicas, entre tantos outros locais que o cristão leigo e leiga devem estar inseridos. E hoje nós vamos falar aqui de alguns indicativos de encaminhamentos, né? O que a gente pode fazer enquanto leigos e alguns compromissos que a CNBB nos orienta que a gente pode estar atuando. Então, em primeiro lugar, o documento fala que durante toda essa construção desse documento foi apresentado assim, muitos desafios e foi observada a necessidade dos leigos estarem atuando em muitos campos. Então, que cabe às igrejas, né, nossa igreja particular e aos leigos assumir compromissos de participação. Então, eles vão indicar aqui que é necessário despertar os cristãos leigos e leigos para a consciência quanto à sua identidade, vocação, espiritualidade e missão, incentivando-os a assumir seu compromisso batismal no dia a dia, como testemunhas do Evangelho nas realidades do mundo. É necessário também convocar os cristãos leigos e leigos como membros efetivos da Igreja e a participar consciente, ativa e frutuosamente dos processos de planejamento, decisão e execução da vida eclesial, da ação pastoral por meio das assembleias pastorais, diocesanas, regionais e nacionais, e dos conselhos pastorais, econômicos, administrativos, missionários, entre outros. É também necessário efetivar o processo de participação dos sujeitos eclesiais nas participações das assembleias, dos organismos Povo de Deus, nas conferências dos religiosos, na comissão dos presbíteros, Comissão Nacional dos Diáconos, Conferência Nacional dos Institutos Seculares, do CNLB, porque é necessário que todos nós cristãos estejamos ali no mesmo diálogo para a gente caminhar junto, porque a beleza está no caminhar juntos. E o documento pega lá a fala do Papa Francisco que fala assim: o caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da igreja e do terceiro milênio. Aí o documento ele vai falar quanto a mulher, cidadania, ministérios leigos, famílias, pastorais sociais, jovens, idosos. O que ele fala da mulher? É necessário reconhecer a dignidade da mulher
e sua indispensável contribuição na igreja e na sociedade, ampliando sua presença, especialmente na formação e nos espaços decisórios. Quanto, pois, à participação da missão apostólica da Igreja, não há dúvida de que, por força do batismo e da crisma, a mulher, assim como o homem, torna-se participante naquela tríplice mumos de Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei. Quanto à cidadania, é necessário incentivar e acompanhar a presença e ação dos cristãos, leigos e leigas, na participação social e política. Semanas sociais, grito dos excluídos, conselhos paritários de direitos de políticas públicas, sindicatos, processos políticos, entre outras. Então é necessário que a gente esteja inserido nessa cidadania para o bem comum. Quanto aos ministérios leigos, o documento fala que é necessário aprofundar a questão dos ministérios leigos, estimulando a criação de novos. É importante lembrar que os ministérios e serviços não podem desconectar o cristão leigo da realidade e dos desafios da sociedade, nem clericalizá-los. Vai falar também sobre as famílias. É necessário apoiar as ações realizadas em relação às famílias, pelas comunidades, pela pastoral familiar, pelos movimentos familiares, para que eles possam formar seus membros educando-os na fé e na participação cidadã, e para serem defensores da vida e da sua qualidade e dos seus valores. Quanto às pastorais sociais, o documento fala que é necessário criar e fortalecer as pastorais sociais em espírito missionário para responder às necessidades de cada realidade de exclusão e sofrimento, e que elas se articulem entre si e com os movimentos sociais, atuando na democracia direta e participativa, ali por meio dos conselhos de cidadania, na proposição de políticas públicas de inclusão social. Então é aquela participação que a gente vem falando lá há bastante tempo lá nos nossos capítulos, né? É necessária a participação nos conselhos paritários, atuando ali nas linhas da cidadania. É necessário também fortalecer a consciência da pertença à comunidade eclesial, de gratidão a Deus e de corresponsabilidade, para acontecerem a comunhão e a partilha necessárias à sustentação das atividades pastorais e sociais no serviço da evangelização. Quanto aos jovens, o documento, importante essa passagem dos jovens, é necessário buscar meios efetivos para garantir o protagonismo juvenil na igreja e na sociedade, numa linha de continuidade com os esforços demonstrando preparação e realização das campanhas da fraternidade, no Dia Nacional da Juventude, na Semana da Cidadania, Semana do Estudante, das Jornadas Diocesanas da Juventude, Jornada Mundial da Juventude, atingindo o máximo de jovens que puderem participar nesses ambientes. Quanto aos idosos, o documento vem falar que é necessário cuidar para que as pessoas idosas sejam atendidas pastoralmente e tenham espaço e condições de participar da vida da comunidade eclesial, contribuindo com sua experiência e sabedoria em todos os âmbitos da pastoral, de acordo com as suas possibilidades, é claro. E agora, o importante, o diálogo ecumênico. É necessário incentivar os cristãos, particularmente os leigos e leigas, a que, inseridos numa sociedade pluralista, do ponto de vista cultural e religioso, vivenciem e construam caminhos de diálogo ecumênico e interreligioso, de cooperação com o diferente e com as diversas culturas. E para concluir esse documento, os bispos eles fazem um incentivo para que todas as paróquias assumam o compromisso ali de envolver regionais, dioceses, paróquias, para que façam o estudo desse documento, né, a importância dos cristãos leigos na igreja e na sociedade,
que se celebre também, estimule, né, os cristãos leigos a participar dos momentos de espiritualidade, tudo que envolva ali os leigos, né? Naquela ocasião eles falaram para incentivar o ano do laicato, que era 2018, mas e comemorar também todo o dia do leigo e leiga, né? Que é a festa de Cristo Rei. Então ele fala todos esses espaços onde o leigo e o leigo têm assim um protagonismo para que incentive, né, a participação, as comemorações, as reflexões, as formações. E na conclusão desse documento, eles reconhecem a importância dos leigos para a igreja, né, a partir do seu batismo, incentivam também todas as paróquias, incentivam os párocos, os presbíteros, os ministérios religiosos, todos a incentivar os leigos nessa participação, tanto dentro da igreja, assumindo o seu papel eclesial, quanto assumindo também as suas responsabilidades dentro da igreja e fora dela, na sociedade, nessa participação toda que a gente vem comentando ao longo dos documentos. E agora a gente, como assim um exemplo prático também, né, na formação do laicato aqui na nossa arquidiocese, nós temos já uma história construída ali, o documento fala da formação do laicato, aqui nós temos, né, a participação dos leigos muito efervescente, né, em todos os movimentos pastorais, organismos e serviços. Em especial agora a Tereza vai dar assim, uma pincelada bem forte no Conselho de Leigos da Arquidiocese. Tereza, é com você para finalizar com chave de ouro esse nosso encontro. Olá! Finalizando então as nossas catequeses sobre os cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo, na catequese anterior nós vimos sobre a organização do laicato do Brasil e também as organizações nos regionais, né, dos conselhos de leigos e leigas nos regionais. E hoje veremos mais especificamente, então, sobre o Conselho de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Maringá. Partindo, então, de um conceito de cristão leigo e leiga, ele é sujeito eclesial, discípulos missionários e cidadãos do mundo, sempre na perspectiva de uma ação transformadora na igreja e no mundo. Um conselho diocesano de leigos, ele busca ser um espaço de organização, de representação qualificada das leigas e leigos de uma diocese, junto a grupos religiosos, sociais, políticos e econômicos. E que, à luz da doutrina social da Igreja, busca formar, articular, dialogar com a sociedade, né, para o desenvolvimento, para contribuir com o desenvolvimento da consciência crítica desses cristãos leigos e leigas. Também à luz da ação preferencial pelos pobres, garantindo na conquista das políticas públicas esse protagonismo laical em uma constante ação evangelizadora de uma igreja em saída. Aqui na Arquidiocese de Maringá, na última assembleia da Arquidiocese, onde saiu o nosso último plano de ação evangelizadora, né, que foi o 24º plano de ação evangelizadora, a gente teve como primeira prioridade a evangelização no mundo urbanizado. E esta evangelização no mundo urbanizado teve como uma proposta de um grande projeto, uma primeira grande ação de cidadania e participação nesse mundo urbanizado. E para concretizar se propôs, então, duas frentes aí, né? 2 projetos, que seria o fortalecimento do Conselho do Laicato da Arquidiocese e a formação
de equipes paroquiais de intervenção social, né? De ter as equipes que olhem para o lado social da sua paróquia e que busca intervenções, ações, né, desse lado social. No fortalecimento do Conselho de Leigos e Leigas da nossa arquidiocese, nós então fizemos uma reestruturação desde a sua composição, que antes ele era composto por representantes de movimentos pastorais e serviços. Então houve toda uma discussão aí e chegou-se à conclusão, então teve a proposta de termos essa organização com representantes paroquiais, né? Que desta forma a gente conseguiria uma representação mais direta de cada paróquia. Então, formou-se o nosso conselho com 2 representantes por paróquia. Hoje ele é composto por 2 representantes por paróquia, indicados pelo padre e o CPP. Na verdade, pelo CPP, né? Porque o padre também faz parte do CPP, né? Ele que é o presidente aí. Então, a gente tem essa composição hoje, a formação do nosso conselho do laicato é com 2 representantes de cada paróquia. Depois nós organizamos então processos de formação, né, para esses leigos do conselho. Assembleia, a gente passou a ter as nossas assembleias deliberativas, uma conferência anual. Então, a gente já aproveitava também, gente, as conferências e as assembleias como um processo de formação, entendendo que ele é um processo de formação. Então, a gente sempre tinha também estudos de apresentações tanto de materiais da igreja, como também de outros assuntos relacionados aí à sociedade de forma mais ampla, que a igreja tem que estar intervindo, sim, tem que estar se posicionando, né? Então, realizamos as visitas pastorais e também visita nas paróquias, né? A gente não conseguiu ainda visitar todas as 59 paróquias, mas já visitamos a grande maioria, né, das paróquias, e também fazendo aí uma reunião com o CPP, né, com o padre e o coordenador do CPP, e também as visitas do estandarte que a gente passou nas paróquias da nossa arquidiocese, do estandarte do laicato, que iniciou no ano do laicato, tá? Em relação às equipes paroquiais de intervenção social, o Conselho, então, ele iniciou organizando grupos de trabalho temático a partir das demandas trazidas de membros do Conselho, né, que são representantes das paróquias. Então, nós organizamos o grupo temático Cidadania e Participação, Meio Ambiente e Mobilidade Urbana. Meio ambiente, existem diversas ações, né, em diversas paróquias aí da nossa arquidiocese, que já realiza ações de intervenção de fundos de vale, viveiro de flores, enfim, diversas ações aí, diversas frentes, limpeza de riachos, né, de limpezas de fundo de vale também. E em relação à cidadania e participação, também diversas ações foram encaminhadas, logo um pouco mais à frente aí vamos falar um pouco delas, né? As equipes de intervenção social, essas equipes de intervenção social, tanto as paroquiais, foram criadas em diversas paróquias também, né? E não só criadas, mas já estão assim com várias ações, né? Essas equipes com várias intervenções na sociedade. E também se discutiu e daí pensou-se numa equipe municipal de intervenção social, porque essa equipe municipal, ela também envolve não só pessoas da paróquia, não só católicos, né? Não só religiosos, pode ser outras pessoas que também estejam discutindo os mesmos assuntos. Então, a gente pode formar essa equipe, né, de intervenção municipal, nessa equipe de intervenção social no município, porque a gente vai só somar e ganhar forças com isso, né? E também em relação às políticas públicas, né? Na defesa de políticas públicas. Então, por exemplo, acompanhamento do plano diretor de orçamento público,
recentemente ali do pedágio, né? Então, por exemplo, nós temos pessoas que atuam no grupo temático de cidadania e participação, de meio ambiente, de mobilidade urbana, que atua na equipe paroquial de intervenção social, nas equipes municipais de intervenção social, que estão hoje participando da discussão, da elaboração do plano diretor em diversos municípios da nossa arquidiocese. Isso é muito importante, porque o plano diretor, a gente pensa o nosso município, o que nós queremos, por exemplo, de Maringá, de Jandaia, de Mandaguaçu, para daqui 10 anos, né? Que município nós queremos, que Mandaguaçu nós queremos, que Jandaia nós queremos, que Mandaguari nós queremos, que Maringá nós queremos, né? Enfim, que cidade nós queremos para daqui 10 anos. Então, esse plano diretor é fundamental, porque se a gente vai pensar uma ação só anualmente, se não tiver no plano diretor, nós não vamos conseguir nem colocar em orçamento, né? Então, isso é muito importante, nós estamos com representantes do Laicato atuando diretamente nesse grupo, né, de discussão, de elaboração do plano diretor. O orçamento também, esse orçamento aí participativo que o município realizou, também o Conselho do Laicato se reuniu, discutiu propostas, diversas propostas, né? Isso é importante. Participamos nos municípios, que no caso aqui em Maringá, nós participamos ativamente, né? O Conselho participou ativamente com propostas para o orçamento, para o plano plurianual, que é para 4 anos, e também para o orçamento do ano que vem. Também uma outra ação muito grande e importante que o Regional Sul 2, né, puxou e está em linha de frente, e também diversas pessoas do nosso conselho está atuando também no Regional Sul 2 em relação ao pedágio, né, ao novo sistema aí de licitação do pedágio. Então, assim, a gente está com diversas frentes, diversas atuações aí, né. Nas visitas pastorais, o objetivo foi de conversar com essas 59 paróquias, né, com 59 párocos e o coordenador executivo dos CPPs, né, a fim de ouvirmos deles as orientações e também sugestões para a caminhada do laicato na arquidiocese, né. Nós conseguimos, então, visitar mais de 30 já, foi realizada essas visitas, né? E isso em 2018, 2019, porque em 2020, com a pandemia, nós não realizamos apenas uma visita, né? No início do ano. Então, assim, a gente não fez ainda online isso, né? É para se pensar da gente retomar, mas infelizmente aí com a pandemia, algumas ações também a gente está com algumas dificuldades, né? Também a gente também desenvolve algumas ações conjuntas, né? Por exemplo, participamos no ano passado aí da 4ª Jornada Mundial dos Pobres, Economia de Clara e Francisco, né? Também contribuímos aí com a organização do terceiro setor, com a Promec de Sarandi, né? E participamos também do CAAI, né? E temos outras ações, como implantamos também o programa de radiodifusão, o programa Papo Cidadão na Rádio Colmeia FM. É um programa que a gente está construindo só com membros do laicato, né? Só com membros aí do conselho que estão contribuindo. Nós não tem ninguém profissional, mas todo mundo se dispôs. E realmente o programa está muito bacana, está muito legal. A gente até convida vocês a participarem mais todas as terças-feiras, das 19 às 20 horas, o programa Papo Cidadão. Então convidamos a todos que participem e que inclusive mande recadinhos, né, que faça perguntas, porque nós temos também aí a palavra do assessor. Perguntas que não tiver condições de ser, assunto que não tiver condições de ser debatido naquele programa, mas pode ser debatido num próximo programa, né?
Então, assim, nós realmente contamos com vocês nesse programa Papo Cidadão e que está sendo reprisado também aos sábados e domingos. Também para fortalecer, considerando aí o processo de pandemia, para continuar fortalecendo o laicato, nós criamos uma plataforma de educação à distância para a formação do laicato, né? Já que nós não estamos conseguindo fazer presencialmente, aí nós pensamos e criamos essa plataforma, criamos até um programa para o ano passado, e aí a gente já, como nós tivemos cursos do CNLB Nacional, né, do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, sobre análise de conjuntura, que era uma das propostas que a gente tinha para fazer o nosso, e também da doutrina social da igreja, nós aproveitamos esses cursos que já estavam estruturados, organizados e que aconteceria, para participarmos desses 2 cursos. Então, nós não fizemos à parte, né? Nós participamos com 40 integrantes aí do curso de formação sobre análise de conjuntura e com 30 integrantes aproximadamente do curso de doutrina social da igreja. Então, assim, é muito importante essa formação para o laicato e é uma das nossas prioridades aí, né? Também participamos, mesmo com a pandemia aí, né? Lógico que de uma forma mais tímida, da equipe da campanha da fraternidade. O ano passado a gente conseguiu fazer, antes da pandemia, assim, uma série de conversas, né, nas paróquias da arquidiocese, e esse ano já a gente teve um pouco mais de dificuldade, porque aí nós tivemos a segunda onda da pandemia e não foi possível a gente avançar muito nesse ponto, né? E assim nós estamos caminhando. Também o ano passado, mesmo com a pandemia, a cartilha de orientação política da CNBB, nós não conseguimos fazer como em 2018, né, que a gente fez assim, um grande trabalho, né, foi desenvolvido nas escolas, paróquias e escolas, mas nós conseguimos no ano passado fazer entrevistas com candidatos, né? Então fizemos aquilo que era possível frente à pandemia e foi muito boa a participação. A gente conseguiu atingir um público bem legal mesmo, e a gente espera realmente que com essas ações a gente esteja contribuindo com o processo de formação de cada leigo, de cada cidadão, de cada cidadã, né? E temos, lógico, assim como o documento 105 apontou aí alguns avanços e desafios, nós também, do Conselho de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Maringá, já tivemos aí diversos avanços que a gente está pontuando aqui, mas nós também temos desafios, né? Desafios aí a curto prazo, a médio prazo, né? E também alguns até mais a longo prazo. Mas, por exemplo, organizar e fortalecer o Conselho por região pastoral. Então, nós estamos iniciando esse trabalho, já tivemos a primeira formação, estamos iniciando por um processo de formação para as regiões pastorais, né? E avançar também para 59 paróquias da Arquidiocese, que hoje nós ainda temos muitas paróquias sem representantes no conselho, né? Consolidar esse sistema de educação, de EAD, né, de educação à distância, para o nosso processo de formação junto ao CNLB, levar também essa formação para as regiões pastorais, como eu acabei de dizer, nós já iniciamos, né, fortalecer ainda mais as ações das equipes paroquiais de intervenção social e das equipes municipais de intervenção social. Temos diversos municípios, diversas paróquias já com essas equipes fortalecidas, mas ainda é necessário um fortalecimento maior, né? Uma maior participante das pastorais, movimentos, né? Serviços, junto ao Conselho do Laicato. Uma efetivação do programa Papo Cidadão, né? A gente entende que já foi um avanço, mas nós temos que ainda avançar mais no programa, né? E também nós temos que organizar aí algumas questões internas do Conselho em relação
a estatuto, né? Se vamos ter CNPJ ou não, né? Então a gente ainda vai finalizar isso daí. Era isso que a gente tinha para conversar um pouco hoje com vocês. E procure saber na sua paróquia quem são os representantes no Conselho de Leigos e Leigas da Arquidiocese de Maringá. Se vocês ainda tiverem sem representantes, contribua, articule, converse com o pároco, né, com o pessoal do CPP, com a coordenação do CPP, para que realmente a gente consiga estar fortalecendo o Conselho e ter representação das 59 paróquias da Arquidiocese. Nosso muito obrigado pela atenção e a gente agradece a oportunidade de estarmos aqui conversando com vocês. Olá! Depois de um ensinamento grandioso da Teresa e da Solange, quero aqui fazer um agradecimento a todos que compartilharam estas catequeses. Nós, mulheres e homens da Igreja, como o Papa Francisco nos afirma e reconhece a dignidade de cada mulher e sua indispensável contribuição na Igreja e na sociedade. Todos e todas somos, no batismo e na crisma, com a alegria do Evangelho de Jesus Cristo, convidados a termos Maria como exemplo e sob sua maternal proteção, incoem em nossos corações as suas palavras. Fazei tudo o que ele vos disser. Evangelho de João, bodas de Caná. E que este envio que Maria nos faz, no primeiro milagre que Jesus realizou na sua vida pública, possa nos fortalecer, possa nos consolar nos momentos difíceis. E sabemos que Maria foi forte até o pé da cruz e depois em Pentecostes junto com os discípulos. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.